Bom dia, bom dia, bom dia, gente! Boa tarde ou boa noite, eu não sei que momento do dia que vocês estão assistindo esse vídeo, mas hoje eu vim aqui ensinar pra vocês o meu pãozinho de fubá que eu estou fazendo todos os dias de manhã. Lá no meu Instagram tá tendo uma repercussão por conta desse pãozinho. Já coloquei a receita lá, mas muita gente ainda tem dúvida de como faz, o passo a passo, pra realmente ficar do jeito que eu posto lá, que ele fica todo furadinho e bem maciozinho. E esse pãozinho, gente, além de ser uma ótima fonte de carboidrato, ele também tem um valor mais alto de proteína. Então ele não é só o carbo, mas ele também tem um nível um pouco mais elevado de proteína do que você pegar um pãozinho na padaria normal, né? Então a qualidade nutricional dele é muito melhor. E além de te ensinar como faz ele, eu vou te ensinar também como você pode incluir esse pãozinho na sua dieta de forma estratégica, de acordo com a sua rotina e de acordo com o horário do seu treino. Vamos lá? Bora começar nosso pãozinho então, gente. Primeiro de tudo, vocês vão precisar de 2 claras, só a clara, tá? Gente, peguei essas 2 claras, é que assim, ó, eu nem tinha pensado nessa possibilidade, mas as pessoas pensam, Jenny, precisa bater em clara? Em neve? Não, não precisa, gente. Aqui dentro eu já vou fazer o quê? Já vou colocar o fubá. Eu utilizo o fubá fino. Eu peguei a primeira marca que apareceu, gente, mas eu utilizo o fubá fino. Colher de sopa, colher que a gente usa pra comer sopa mesmo, tá? Eu utilizo quanto? Eu utilizo uma colher dessa, mais ou menos, tá? Então eu vou mostrar pra vocês. Não tô pesando exatamente. Ó, vou utilizar o tanto de uma colher de sopa pra fazer a porção de um pãozinho. Isso aqui, gente, deve dar umas 15, 20 gramas, no máximo, não chega a dar 20 gramas, tá? Eu que sou nutricionista e sou acostumada também por conta das marmitas, eu tenho uma noção mais ou menos de peso. Claro que o restante da minha dieta toda é pesada, né? As marmitas e tudo mais, mas aqui eu não tô pesando, eu só tô colocando uma colher mesmo. E uma dica pra misturar melhor é utilizar o garfo, tá? O garfo, algumas pessoas utilizam aquele fouet também dá certo. Mas aí, então, essas 2 claras e eu vou mexer bem, misturar bem até misturar todo o fubá, tá? Pra ele não... Porque ele vai grudar nas beiradinhas. Você não deixa nada grudado nas beiradas e vai misturar até ficar uma massa literalmente homogênea, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, ainda não tá bem misturado, ainda tem uns pedacinhos de clara que elas vão ficar separadas. Então, você bate, mistura muito bem pra não ficar, porque senão a receita vai ficar com uns pedacinhos de clara branco ao redor da receita, tá? Não vai ficar assim, nossa, saboroso como é pra ficar. Então precisa ficar assim, ó, estão vendo? Assim. E aqui dentro, gente, eu vou colocar o segredo agora. Eu vou colocar uma colher de iogurte natural, tá? Esse aqui tava na minha geladeira, porque eu tô utilizando a semana toda, eu pego uma colherzinha, né? Então, agora eu vou colocar aqui esse iogurte natural. Ó, mais ou menos um tanto assim também, tá? De iogurte. Vou usar o restinho que tem aqui, mas dá uma colher de sopa rasa, mais ou menos, tá? Gente, sério, não tô nem sendo paga pra isso, mas eu amo esse iogurte natural da Danone. A cremosidade dele é absurda, tá? Muito bom. Agora, gente, o iogurte, acabei de colocar aqui, né? Uma estratégia que eu senti que melhorou muito foi misturar o iogurte e depois de o iogurte ter incorporado na massa, eu coloco o fermento de bolo. Eu coloco só um pouquinho, tá? De fermento, só pra ele dar uma crescidinha. Mas primeiro eu tenho que misturar muito bem esse iogurte até eu ver que realmente, assim, ele incorporou dentro da massa. Eu vou colocar agora o fermento, uma pitadinha, tá? Eu não tô pesando nada, mas eu vou colocar uma pitadinha de fermento. Eu vou colocar com uma colher, geralmente eu coloco com o próprio fermento, mas pra mostrar pra vocês, eu vou colocar aqui com uma colherzinha. Então, ó, uma pitadinha assim de fermento. E o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar espalhado em cima da massa. Ó, vocês vão colocar espalhadinho aqui. E aí, vocês não vão mexer agora. Vocês vão deixar aqui um pouquinho, ó. Pode deixar esse fermento e vocês vão ver
em cima da massa ele vai fermentar. Ele vai começar vocês vão ver que ele vai começar a crescer ali tipo uma pelezinha assim de fermentação. Pode deixar ele fermentar. Vai sumir o pó e ele vai virar uma pelezinha de fermentação. Então vocês deixem isso acontecer, tá? Então eu vou deixar aqui do ladinho. Vou aproveitar para passar um paninho aqui que deu uma sujada. E também para mim tomar o último gole do meu café. E eu vou mostrar para vocês como que fica, tá? Já vou pegar o celular para mostrar. Ó, gente, vocês estão vendo como que ele fica, o fermento, ó? Ele dá uma fermentadinha, vou mostrar mais perto aqui. Ó, ele dá essa fermentadinha e vocês deixem ali até ele fermentar um tanto assim. Vai dar uns 2 minutinhos, 3 no máximo, e agora a gente vai misturar de novo. Agora que o nosso fermento já fermentou aqui em cima, a gente vai com uma colher, não com garfo, com a colher, a gente vai mexer bem delicadamente, tá? Até esse fermento misturar total na massa e incorporar. Agora a gente não bate mais a receita, a gente só mistura aquele fermento que acabou de fermentar. E o importante para assar, gente, é o seguinte, a gente tem que sentir como que é a nossa air fryer. Por exemplo, eu asso na air fryer, por quê? Porque fica mais crocante por fora e maciozinho por dentro. Você pode assar no micro-ondas também, pegar às vezes um potinho daqueles de vidro, Marinex, e assar no micro-ondas por 1 minutinho, daí você vê como é que ficou, você bota mais 1 minutinho. Até ele ficar na consistência, até ele ficar no ponto certo, porque tanto os micro-ondas quanto as air fryers, elas vão alterar a sua potência, né? Então a gente precisa ver como que é a nossa. A minha, gente, eu tô fazendo nessas forminhas de silicone, a minha receita, geralmente dá 3 bolinhos desse aqui, e eu coloco em 200 graus por 5 minutos, e se não assou bem, eu coloco mais um minuto, até dar certo. Mas geralmente de 5 a 7 minutos dá certo, tá? E ele assa super bem. Ontem eu fui fazer na minha mãe, a dela 200 graus, ela já quis torrar por fora e não assar por dentro. Então a dela teve que ser 180. Então você vai ter que ir sentindo na sua air fryer ou no seu micro-ondas. E, gente, ideal que vocês não encham ela, eu sempre brinco, né, até a boca. Por quê? Porque tem fermento na massa, né? Então vai crescer. E aí, a gente não quer que vaza dentro da air fryer, faz aquela bagunça toda, né? E daí nosso bolinho também não fica tão bonitinho, né? Ó, essa aqui deu bem certinho 3, ó. Vai ficar mais ou menos um dedinho para encher as forminhas. E agora, eu vou colocar na air fryer. Tem que ter um pouquinho de cuidado, né, gente? Claro, porque as forminhas, elas são molinhas. Então, você pode derrubar, pode fazer sujeira. Eu sou uma pessoa desastrada, mas eu tenho que tomar cuidado pra não fazer muita bagunça. Só esperar e já vamos ver como vai ficar. Bolinho assado, gente. Bolinho, pãozinho, né? Como, não sei como é que vocês preferem chamar. Eu prefiro chamar de pãozinho, na verdade. Acabo falando bolinho porque tá dentro da forminha aqui de silicone, né? Mas, ó, vou mostrar pra vocês. Fica assim, depois que a gente assa, ó. E aí, eu vou cortar ele pra mostrar pra vocês como que fica. Olha, até vazou um pouquinho a massa fora. Vazou mais um. Ai, gente, juro. Eu sou apaixonada nesses bolinhos. E agora vem a hora da verdade, hein? Onde eu corto eles no meio. Olha, ele ficou tão crocante, gente, tão crocante, que nem tava aceitando entrar a faca. Olha isso, gente. Sério. Literalmente um pãozinho, só que com proteína. Mais proteico e com uma qualidade nutricional muito melhor do que você simplesmente pegar um pão de padaria, né? Então, olha só. Pãozinho de fubá. Ui. Ó, gente. Vou mostrar pra vocês um pouquinho mais de perto aqui, ó, como ele fica, ó, furadinho. Não, sério. Sem condições, tá? Então, eu coloco ele sempre aqui no prato, ó, e ele fica bem crocantezinho por fora. Sempre coloco ele aqui no prato e agora eu vou fazer a outra parte do meu café da manhã que eu acrescento aqui. Agora vamos falar, né,
de nutrição estratégica. Aqui eu tenho carboidratos bons e eu tenho proteína também, porque esse bolinho, esse pãozinho, ele foi feito com 2 claras. Então aqui a gente já tem um aporte proteico, mas que não é suficiente para uma refeição, né? Eu, Jennifer, com meu peso, hoje eu peso 60 quilos, eu utilizo mais ou menos 30 gramas de proteína no meu café da manhã. Então, para eu chegar a 30 gramas de proteína, eu fiz esse pãozinho aqui com 2 claras. E agora eu vou pegar mais 6 claras e vou fazer um complemento de proteína aqui. Eu pego as 6 claras, coloco aqui na frigideira antiaderente. Essa é uma frigideira assim, gente, ó. Ela é assim, a frigideira ela é antiaderente. Eu coloco um fiozinho de azeite, pego o guardanapo, tiro o excesso para tirar o máximo possível mesmo. Faço ali as 6 claras. Por que eu não utilizo a gema? Porque essa aqui é minha refeição pré-treino, né? Por 2 motivos, na verdade, eu não utilizo a gema. Uma que é a minha refeição pré-treino, para otimizar a minha digestão. A gema, além de ela ter proteína, ela também tem gorduras, né? Então, se eu for utilizar aqui, por exemplo, 6 gemas, vai dar bastante gordura, mesmo que seja uma gordura boa, né? Saudável, mas vai pesar um pouquinho mais a minha digestão e pode prejudicar o meu treino. Então, pela digestibilidade, por ser pré-treino e também para controle de calorias, para não ter tanta caloria assim, né, de 6 ovos inteiros. Então eu utilizo 6 claras, utilizo 2 claras aqui. Então, Jenny, são 8 ovos? Sim, gente, são 8 ovos que eu utilizo para fazer o meu café da manhã todos os dias. Então você pode estar utilizando como uma refeição pré-treino bem tranquilo. Adicionar alguma fruta, eu gosto de adicionar o melão, por exemplo, que dá pra colocar um volume maior. Eu sou uma pessoa que eu sou meio ansiosa, então parece que eu tenho que comer bastante, parece que eu tenho que sentir que o meu estômago encheu. Então eu gosto de colocar o melão, porque aí eu consigo colocar 200 gramas de melão ali. Então hoje o meu café da manhã, meu pré-treino, que vai demorar daqui umas 2 horas até eu ir treinar. Então é esse pãozinho, né, com a receita que eu ensinei pra vocês. 6 claras, 200 gramas de melão e às vezes quando eu vou treinar, por exemplo, perna, um treino um pouco mais desgastante, eu coloco uma banana tostada também para complementar esse meu bom carboidrato, tá? E você pode estar utilizando 2 horas antes do seu treino uma refeição dessa daqui, gente, que vai ser perfeito. Claro que aqui tá nas minhas quantidades, pro meu peso, de acordo com o meu gasto energético, tem o restante da dieta calculado, mas é uma ótima opção para você tá incluindo no seu dia um café da manhã assim, tá?